Boa tarde, meu nome é Lucas Peter. O meu grupo é formado por mim, pela Ana Tereza Calisto, pela Ludmila Berlini, pela Luísa Coscarelli e pela Rayane Espina. Nosso tema é a farmacologia das infestações e infecções parasitárias. Esse trabalho faz parte da disciplina de Terapêutica Médica 2. Então, para introduzir o nosso tema, é importante que a gente ressalte que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro são infectadas por parasitos. Então, existe uma grande repercussão causadas pelas parasitoses. Os antiparasitários, que são os fármacos que são utilizados para combater essas infecções, possuem como mecanismo de ação, muitas vezes, alvos, estruturas ou vias bioquímicas que estão presentes e são acessíveis apenas aos parasitos. Muitos desses mecanismos são desconhecidos ou pouco definidos. Ainda, nós temos que esses antiparasitários eles atuam em necessidades metabólicas do parasito, por exemplo, como a dependência do metabolismo do grupo M por plasmódios, vias específicas de fermentação por parasitas intestinais e de atividade neuromuscular por helmíntos. Vamos então à malária. A malária, é importante que nós ressaltemos que a malária é a parasitose mais importante no mundo, que causa quadros mais agudos, capazes de levar a óbito. Em vista disso, nós temos que ela pode ser causada por 5 espécies de plasmódios diferentes. Plasmódio falciparum, que causa o tipo mais grave de malária e é o mais conhecido. O Plasmodium vivax, o ovale, o malariae e o quinolese. Para entender essa complexa doença, nós temos que entender o seu ciclo de vida. Então, o ciclo da malária, ela envolve o parasita, o mosquito vetor, que é o Anopheles, e o hospedeiro humano. O Anopheles, ele ingere formas sexuadas do parasito ao alimentar do sangue humano infectado. Essa forma sexuada ela é chamada de gametócito. Os gametócitos sofrem fusão. Gametócito masculino e feminino irão se fundir e maturar, formando um zigoto no sangue do Anopheles. Esse zigoto, chamado de ocisto, irá liberar esporozoítos. Os esporozoítos eles irão migrar para as glândulas salivares do mosquito, fazendo com que ele se transforme em um mosquito infectante capaz de transmitir a malária. Sendo transmitida através da picada, são inoculados então esporozoítos que irão para o sangue do hospedeiro humano. Esses esporozoítos eles migram para o fígado, formando esquizontes teciduais. Esse estágio é assintomático e ele é chamado de estágio hepático exoeritrocitário. Essa infecção por Plasmodium falciparum, as células hepáticas elas irão liberar os parasitas na corrente sanguínea sob forma de merozoítos. Para se dar uma ideia de proporção, um esporozoíto pode produzir mais de 30 mil merozoítos. Essa liberação de merozoítos ocorre dentro de 1 a 12 semanas. Os merozoítos, então, eles vão invadir as hemácias e multiplicar-se de modo assexuado, formando esquizontes sanguíneos. Essa parte é chamada do estágio eritrocitário da doença. Então, nos eritrócitos que estão infectados, eles acabam sendo rompidos devido à liberação dos merozoítos, continuando assim um ciclo eritrocitário. Alguns dos merozoítos podem se maturar e transformar-se em gametócitos.
esses gametócitos são ingeridos por mosquitos anófilis e completam, então, o ciclo de vida da malária. É importante que a gente ressalte que a sintomatologia clássica da malária ela é causada por esse estágio eritrocitário que ocorre esse processo em massa de hemólise. Ainda é importante dizer que os plasmódios eles possuem capacidade limitada para a síntese de novos aminoácidos. Dessa forma, eles dependem de aminoácidos que são liberados de moléculas ingeridas de hemoglobina do hospedeiro. Essa informação é importante porque, dividindo os fármacos da malária, a principal classe de fármacos atua exatamente no metabolismo do grupo M, do plasmódio. Ainda nós temos outros fármacos que irão atuar na translação de proteínas, no metabolismo do folato. Sendo assim, é importante que nós ainda evidenciamos, como podemos ver na imagem, que ao longo do tratamento da malária, ao longo de décadas, fez com que ocorresse um processo de resistência. Então, a malária, principalmente causada por Plasmodium falciparum, ela pode ser resistente e atuar com resistência em diferentes áreas do globo, como podemos ver. Principalmente a cloroquina, que sofre essa resistência, e alguns outros medicamentos, como a mefloquina. Vamos entrar, então, nos inibidores do metabolismo do grupo M. Eles irão atuar por intermédio da inibição da polimerização do grupo M. Então, dessa forma, cria um ambiente tóxico para os plasmódios intraeritrocitários. Alguns dos medicamentos que utilizam esse mecanismo de ação são a cloroquina, a quinina, mefloquina e a artemisinina. Vamos falar um pouco mais sobre a cloroquina. A cloroquina ela é uma base fraca e, na sua forma neutra, ela se difunde livremente através da membrana do vacúolo alimentar do parasita. Dentro do ambiente ácido do vacúolo, a cloroquina ela irá se tornar protônica, sendo incapaz de se difundir para fora do vacúolo. Em consequência disso, a cloroquina protônica ela irá então se acumular em altas concentrações no vacúolo alimentar do parasito. Nesse local, ela se ligará à ferriprotoporfirina 9 e irá inibir a polimerização desse metabólito de M. Esse acúmulo leva à lesão oxidativa da membrana do parasito. Além da sua atuação no estágio eritrocitário da doença, a cloroquina pode ser utilizada também de forma profilática nas cepas sensíveis de plasmódios. A quinina e a quinidina são isômeros ópticos que possuem ação farmacológica muito similar. Elas possuirão como mecanismo de ação, elas intercalam no DNA por ligação de hidrogênio, inibindo assim a separação das fitas, transcrição e translação do DNA. O efeito global consiste na diminuição de crescimento e replicação da forma eritrocitária dos plasmódios. Ela é muito utilizada por quadros agudos. Então, nós temos aí mais fármacos que irão atuar no estágio eritrocitário. A mefloquina ela possui um mecanismo de ação que ainda não é comprovado, embora pareça interromper a polimerização da hemozoína nos parasitos da malária.
Ela pode ser utilizada tanto de forma terapêutica quanto na profilaxia. O composto da artemisina, quando ele é ativado por ferro livre ou ligado ao grupo M, forma um radical livre com centro de carbono. Esse radical ele tem a capacidade de alquilar as proteínas, assim como o M. Então, ele possui um mecanismo de especificidade por eritrócitos que estão infectados por plasmódios que ocorre de forma desconhecida. A administração da artemisina e seus derivados ela é associada à rápida diminuição no nível de parasitos da malária no sangue do indivíduo infectado. Possui também rápida resolução dos sintomas em pacientes com malária no estágio eritrocitário. Ao contrário de outros antimaláricos, a artemisina ela afeta um gametócito do estágio sanguíneo. Então, reduz a transmissão da malária por um ser humano já infectado. Ao contrário de outros medicamentos já citados, a artemisina ela não é eficaz como um agente profilático da malária. Ainda nós temos os inibidores da translação. Eles irão interromper a síntese de proteína dos parasitos. A doxiciclina e a tetraciclina inibem a síntese de proteínas parasito por ligação à subunidade ribossômica 30S. Já a clindamicina, ela inibe a síntese proteica por ligação à subunidade ribossômica 50S. Os três fármacos eles devem ser utilizados em associação, não sendo utilizados como terapia única. Ainda, o uso da clindamicina deve ocorrer de forma criteriosa, devido ao risco de colite pseudomembranosa. Dando continuidade à farmacologia dos agentes antimaláricos, aqui temos os inibidores do transporte de elétrons. Para podermos entender como funciona essa classe, precisamos compreender como funciona a cadeia de transporte de elétrons. A cadeia de transporte de elétrons é importante para o funcionamento do metabolismo dos plasmódios. Eles possuem mitocôndrias que são capazes de codificar 3 citocromos que, juntamente com proteínas mitocondriais, formam essa cadeia. E nessa cadeia que as proteínas são reduzidas e oxidadas durante o transporte. E a energia liberada pode ter uma parte utilizada para impulsionar o bombeamento de prótons através da membrana mitocondrial, e a outra parte pode ser armazenada para impulsionar a síntese de ATP. Sendo assim, eles dependem desse transporte para que haja oxidação de enzimas-chave envolvidas na síntese de nucleotídeos. Aqui na imagem ao lado, temos a dihidroorotato desidrogenase, DHOD, que está representada. Ela participa da síntese de pirimidinas, catalisando a oxidação do dihidroorotato a orotato. Nessa reação, a enzima é reduzida e logo precisa ser reoxidada para ser capaz de realizar outro ciclo de catálise. E quem permite isso é a ubiquinona, que também está representada aqui como essa bolinha azul com o Q dentro. Ela é uma proteína que aceita elétrons da DHOD reduzida, regenerando assim a sua forma reoxidada, a qual é necessária para a síntese de pirimidinas e finalmente necessária para a replicação de DNA do plasmódio. Sendo assim, se suspendemos a capacidade da ubiquinona de oxidar essa enzima, podemos interromper a replicação do DNA dos plasmódios. E é essa seletividade dos inibidores do transporte de elétrons deve-se a estruturas moleculares diferentes do mesmo alvo bioquímico. Aqui temos as duas drogas que representam bem os inibidores de transporte de elétrons. A primaquina e a tovacona são dois agentes desenvolvidos que interrompem a cadeia de transporte de elétrons dos plasmódios. A primaquina ela age acentuadamente os processos metabólitos das mitocôndrias dos plasmódios por meio de lesões oxidativas inespecíficas das mitocôndrias e também é utilizada para impedir a recrudescência das infecções
por essas duas formas aí representadas dos plasmódios. Ou seja, ela ataca principalmente as formas hepáticas dos plasmódios. E é importante salientar que indivíduos com deficiência de glicose 6-fosfato deshidrogenase, aí representado como G6PD, a primaquina pode induzir hemólise maciça e pode ser fatal. Isso porque indivíduos com essa deficiência têm limitada capacidade de proteger seus eritrócitos contra a lesão oxidativa, e como a primaquina provoca grande estresse oxidativo devido à formação de numerosos broncopócitos oxidados, ela fica sendo contraindicada para essas pessoas. Além disso, gestantes também fazem parte desse grupo de contraindicação, uma vez que a primaquina atravessa a placenta e pode induzir hemólise nos eritrócitos fetais, independentemente do estado da G6PD materna. Aqui não está dito, mas posso enfatizar que essa droga ela possui efeitos adversos, como distúrbios gastrointestinais, neutropenia, hipertensão, arritmias e sintomas neurológicos. A primaquina também pode ser utilizada como um agente profilático. Aqui ao lado temos a atovacona, que é um análogo estrutural da ubiquinona, que é uma proteína que tem a função de transferência de 2 elétrons para o complexo do citocromo BC1, que está representado na imagem do slide anterior. Essa droga inibe a interação entre a ubiquinona e o complexo, sendo assim, podendo inibir a replicação do DNA nos plasmódios. Embora os organismos eucarióticos possuam também o complexo do citocromo BC1, a atovacona possui uma seletividade por plasmódios baseada nas diferenças das sequências de aminoácidos entre regiões de ligação ubiquinona-citocromo dos plasmódios para o ser humano. Entretanto, segundo estudos, essa seletividade pode ser rompida por meio de mutações no complexo do citocromo BC1, tornando assim plasmódios resistentes à atovacona. Por isso, essa droga não pode ser usada em monoterapia. Dessa maneira, ela é comumente utilizada com a doxiciclina, um inibidor de síntese proteico. Finalmente, a atovacona tem seu uso bem tolerado pelos pacientes e possui baixa incidência de efeitos adversos gastrointestinais e ocorrência ocasional de exantema. Sendo assim, ela pode ser utilizada terapeuticamente e profilaticamente. Aqui vamos falar um pouquinho dos inibidores do metabolismo do folato. Sabemos que o ácido fólico é uma vitamina essencial, pois tem um papel importante na transferência de unidades de um carbono em várias vias de biossíntese de certos aminoácidos e de precursores de DNA e RNA. E em bactérias e parasitos, isso não é diferente. Por isso, os inibidores do metabolismo do folato servem como uma terapia útil. Na doença da malária, os antifolatos atuam contra a isoforma de dihidropteroato sintetase e dihidrofolato redutase, que são enzimas específicas dos parasitos. Com isso, existem essas duas drogas antimaláricas, a sulfadoxina pirimetamina e o proganil. Nesse panorama, sabemos que os parasitos produzem a dihidropteroato sintetase, como eu disse, uma enzima essencial na via de síntese do ácido fólico. A sulfadoxina, então, ela age inibindo essa enzima, e a pirimetamina, de modo cinético, age também inibindo competitivamente a dihidrofolato redutase dos parasitos. Dessa maneira, ambas interferem no metabolismo de replicação do plasmódio, dando o nome à droga de sulfadoxina pirimetamina. Essa combinação ela é bem utilizada contra estágios esquizontes sanguíneos do P. falciparum. Não, entretanto, tão eficaz contra gametócitos, sendo dessa maneira menos efetiva contra outras espécies de malária. E ainda assim, cabe enfatizar que essa combinação de droga ela possui uma alta taxa de ligação a proteínas, ou seja, ela possui uma meia-vida longa. Dessa maneira, ela promove uma eliminação prolongada e uma pressão seletiva para o desenvolvimento de resistência a fármacos em lugares em que a transmissão da malária se dá em alto nível. E é por isso que essa droga perdeu efetividade
para o tratamento e para a profilaxia da doença em muitas partes do mundo. E dentre os efeitos adversos, aqui citamos a anemia megaloblástica, leucopenia e a trombocitopenia, como os efeitos hematológicos. Aqui também temos representado o progranil, que é uma droga inibidora da dihidrofolato redutase, como eu disse, uma enzima, como a pirimidina. Dessa maneira, ela possui uma atuação contra formas hepáticas pré-eritrocitárias de P. falciparum e P. vivax. Em contrapartida, existe uma combinação sinérgica com a tovacona para o tratamento e prevenção de malária que promovem melhores resultados para o paciente. Além disso, já foi relatado que a progranil pode estar relacionada a ulcerações orais e a trombocitopenia. Vou falar agora sobre a fisiopatologia e a farmacologia de outros protozoários. Foram escolhidos os protozoários que têm maior relevância clínica no nosso país, como os causadores da amebíase, da giardíase, da leishmaniose e da doença de Chagas. Começando agora pela amebíase, ela é causada pelo protozoário Entamoeba histolítica, né? Ele é responsável por 50 milhões de casos de desinteria por ano e ocasiona de 40 a 100 mil mortes. A infecção ela ocorre através da ingestão dos cistos do protozoário pela via fecal oral, ou seja, pela ingestão de água e de alimentos contaminados. Alguns fatores, como a cepa do parasito, o número de cistos ingeridos, a flora bacteriana entérica do indivíduo, vão interferir nessa infecção. Aqui é importante saber do metabolismo das amebas, para entender melhor como que a medicação interfere nesse protozoário. Ele possui um metabolismo fermentativo, sendo o complexo enzimático piruvato ferredoxina oxidorreductase e proteína ferredoxina primordiais na produção energética desses micro-organismos. Então, agora falando sobre a fisiopatologia, no intestino delgado, os cistos vão se transformar em trofozoítos, como a gente pode ver aqui na imagem, né? Tem os cistos, eles perdem o encistamento e viram trofozoítos. Eles tornam-se capazes de invadir o epitélio intestinal e causar a doença. Então, surgem 4 possibilidades da infecção desse protozoário. Os trofozoítos podem se disseminar na mucosa intestinal e causar lise do tecido, né? E é chamado de amebíase intestinal. Eles podem atravessar a circulação porta e disseminar no fígado, causando um abscesso hepático. Eles podem perfurar a parede intestinal, causando uma disseminação local. E eles podem chegar ao cólon sem terem transformado em trofozoítos. Ou seja, eles não vão conseguir invadir a mucosa e vão ser excretados normalmente em forma de cisto mesmo, mantendo o ciclo. É importante saber que também eles podem causar uma forma assintomática da doença. O quadro clínico dessa doença ele é variável. Pode apresentar como diarreia, cólica abdominal, disenteria fulminante e abscesso hepático. E também tem a forma assintomática, né, como eu disse anteriormente. A febre pode estar presente e o surgimento dos sintomas podem surgir tanto em poucos dias como até 1 ano ou nunca aparecer. A giardíase ela é causada pelo protozoário Giardia lamblia. Ele é encontrado em áreas com saneamento básico deficientes. Ocorre pela ingestão de cistos em água ou alimentos contaminados e também pelo contato entre as pessoas. No intestino delgado, o trofozoito vai sofrer uma divisão binária e vai chegar na luz do intestino. Quando ele transita no colo, tem a formação dos cistos na forma infectante, e aí eles vão ser liberados nas fezes. Os principais sintomas são cólicas abdominais, náuseas e episódios de diarreia. Assim como nas amebas, o metabolismo desses protozoários também é fermentativo. Como tratamento, os medicamentos mais utilizados são o metronidazol e o tinidazol. Vou explicar sobre a ação deles mais para frente. A doença de Chagas ela é causada pelo Trypanosoma cruzi. Possui um ciclo clínico bifásico contendo fases aguda ou crônica da doença. A transmissão da doença pode ocorrer pela forma vetorial, que é a forma mais comum, né, que é a passagem do protozoário em forma de tripomastigotas das excretas dos triatomíneos hematófagos, que são os barbeiros, através da pele lesada ou mucosa do ser humano.
Então, eles picam, né? E fazem, deixam suas excretas na pele do indivíduo. Quando ele vai coçar, as fezes entram nessa ferida, causando uma infecção. Também pode ser, a transmissão também pode ser, então, oral, transfusional, vertical e acidental. Quando eles entram no organismo, eles vão virar mastigotas, que vão se multiplicar por divisão binária e serem liberados como tripomastigotas no sangue e em espaços teciduais. Assim, eles vão infectar outras células. O tratamento é com o nifurtimox e a eflornitina, que também vão ser falados mais na frente. Então, dentre as protozooses, a gente tem também a leishmaniose, que é uma doença infecciosa não contagiosa, é causada pelo protozoário Leishmania e a transmissão ocorre por meio dos flebotomíneos do gênero Lutzomia. O período de incubação é em torno de 2 meses e os protozoários se encontram no organismo do indivíduo na forma de amastigota, e eles vão liberando citocinas que impedem que os macrófagos atuem sobre eles, e assim eles vão sobrevivendo no organismo do hospedeiro. A leishmaniose é dividida em tegumentária americana e visceral, e cada tipo de leishmaniose é causada por um protozoário do gênero Leishmania mais prevalente da doença. E a leishmaniose tegumentária americana acomete pele e mucosas. O acometimento de pele, ele pode ser visto na imagem superior do slide, e é uma lesão geralmente indolor, arredondada e ovalada, com as bordas bem delimitadas, como pode ser visto. A base é eritematosa, infiltrativa e consistência firme. Já a imagem inferior é uma lesão de acometimento de mucosas, em que há predomínio de ulcerações, e acontece normalmente em boca, nariz e garganta. Na leishmaniose visceral, por sua vez, o principal agente infectante é o protozoário Leishmania chagas. É uma doença sistêmica e crônica. A doença ela pode apresentar desde um quadro clínico mais leve até um quadro clínico mais grave, e a sintomatologia do paciente normalmente é apresentada por meio de uma febre de longa duração, por meio de adinamia, astenia, anemia, perda de peso, hepatomegalia e esplenomegalia. Para o tratamento da leishmaniose, a primeira escolha é o antimoniato de meglumina, mas existem outras alternativas terapêuticas, como a anfotericina B, a pentamidina e a miltefosina. Dando início agora na farmacologia dos agentes antiprotozoários, nós vamos falar sobre o mecanismo de ação de cada medicamento e sobre a utilização de cada um para cada doença. Então, vamos falar sobre o metronidazol, tinidazol, diloxanida, nifurtimox, antimonial pentavalente, anfotericina B, pentamidina e miltefosina. Então, começando pelo metronidazol, ele é utilizado para o tratamento de giardíase e amebíase. Ele é administrado por via oral e é completamente absorvido. Também existem preparações retais e intravenosas, mas não são tão utilizadas. Ele é metabolizado principalmente no fígado e excretado na urina. Ele é um profármaco, ou seja, ao ser ingerido, ele precisa ser ativado, e a parte que é ativada é um grupo nitro. Esse grupo precisa ser reduzido para ser ativado. O piruvato e a ferredoxina são a principal fonte de elétrons para essa reação. Assim, ao ser reduzido, o medicamento se torna ativo, se liga à molécula de DNA do trofozoito e causa sua morte. Ele possui alguns efeitos adversos, como desconforto gastrointestinal, cefaleias, neuropatia ocasional, gosto metálico e náuseas. Ele também pode provocar náuseas e rubor quando tomado concomitantemente com álcool. Ele não é indicado na gravidez. O tinidazol é um medicamento bem semelhante ao metronidazol. Ele também é utilizado no tratamento de giardíase e amebíase, também administrado por via oral e completamente absorvido. O mecanismo de ação, então, é semelhante ao do metronidazol, mas está relacionado com geração de radicais livres citotóxicos. Esse medicamento ele é mais bem tolerado que o metronidazol, então ele quase não possui efeitos adversos.
mas ainda assim tem-se o desconforto gastrointestinal e o desenvolvimento de um gosto metálico na boca. Ele é contraindicado durante o primeiro trimestre de gravidez, o aleitamento e para crianças menores de 3 anos de idade. Diloxanida é um medicamento de escolha para pacientes infectados por amebas, mas que são assintomáticos. Só que, normalmente, ele é utilizado como forma preventiva, ou seja, para pacientes que tiveram sintomatologia, fizeram uso do metronidazol e só assim irão iniciar o tratamento com a diloxanida, como forma preventiva mesmo. Ele tem uma ação amebicida direta, ou seja, ele afeta os parasitas antes do encistamento. Ele também é administrado por via oral, no entanto, ele age sem ser absorvido. Por mais que possua uma boa margem de segurança, ele também possui alguns efeitos adversos. Um deles é o efeito gastrointestinal. O Nifurtimox é um medicamento utilizado para o tratamento da doença de Chagas. Ele também possui administração oral e é bem absorvido. Ele sofre redução no organismo e produz radicais de oxigênio tóxicos intracelulares no parasito. Mas nos homens, as células são protegidas por possuírem enzimas antioxidantes como a catalase, glutationa, peroxidase e superóxido dismutase. Então, como os tripanossomos não possuem essa catalase nem as outras enzimas, eles acabam sendo atingidos pelo medicamento. Alguns dos efeitos adversos são anorexia, vômito, perda de memória, transtorno do sono e convulsões. O antimonial pentavalente é a primeira droga de escolha no tratamento da leishmaniose e existe o estibogluconato de sódio, mas ele não é comercializado no Brasil, e o antimoniato de meglumina, que é o preconizado para o tratamento aqui. A administração pode ser por via intramuscular e endovenosa, sendo a endovenosa importante porque ela permite uma maior administração de volume de fármaco e é menos dolorosa. Mais de 80% da dose administrada é excretada na forma inalterada nas primeiras 24 horas. O mecanismo de ação não é muito conhecido, mas sabe-se que o medicamento interfere no metabolismo intermediário do parasita e os efeitos adversos são vários, como artralgia, mialgia, anorexia, náuseas, vômitos. O medicamento pode causar alterações no sistema nervoso, levando a insônia, nervosismo, palpitação, pode causar insuficiência renal aguda, além de inversão ou achatamento da onda T e aumento do intervalo QT. As contraindicações são para gestantes, pessoas com mais de 50 anos de idade, cardiopatas, nefropatas, hepatopatas e indivíduos que fazem uso de medicamentos que prolongam o intervalo QT. O medicamento ele também pode agravar o quadro clínico tegumentar, uma vez que ele leva à morte parasitária e assim ocorre a liberação de antígenos. E já existe resistência ao medicamento. A anfotericina B também é utilizada no tratamento da leishmaniose. Ela se liga em grande quantidade a proteínas plasmáticas. A excreção é renal e biliar e os efeitos adversos também são vários, entre eles febre, cefaleia, tremores, náuseas. Pode levar a hipomagnesia, hipocalemia, decréscimo da função renal, alterações cardíacas, flebite local, anorexia e anemia. Ela é contraindicada para pacientes com insuficiência renal e indivíduos com hipersensibilidade a componentes da droga, mas ela não é contraindicada a gestantes. E isso é muito importante, porque é uma exceção. A maioria dos medicamentos para leishmaniose são contraindicados para gestantes. A anfotericina B lisosomal, que também é utilizada no tratamento da leishmaniose, é administrada por via endovenosa e durante a administração o paciente pode apresentar febre, tremores, calafrios e além disso os efeitos adversos são aperto no peito, dispneia, taquicardia, hipotensão, artralgia e mialgia. Ela é contraindicada para indivíduos que têm hipersensibilidade e a amamentação deve ser interrompida durante o uso do medicamento. Na gestação, deve ser pesado o custo-benefício do uso da droga. A pentamidina é outra alternativa no tratamento da leishmaniose, no caso da leishmaniose tegumentar.
A administração pode ser por via intramuscular ou endovenosa, e na administração intramuscular, além de causar dor, pode levar à induração e a abscessos estéreis. Os efeitos adversos são vários e pode levar, inclusive, ao efeito diabetogênico, que é um efeito tóxico agudo sobre as células beta-pancreáticas, a partir da dose de 2 gramas de medicamento. E, além disso, pode causar pancreatite, arritmias cardíacas, leucopenia, trombocitopenia, insuficiência renal aguda, taquicardia ventricular, entre outros efeitos. Ela é contraindicada na gestação, no aleitamento, em crianças menores de 1 ano de idade, pacientes diabéticos, intolerantes à glicose, hepatopatas, nefropatas ou indivíduos que apresentam hipersensibilidade a algum componente da droga. Por fim, a miltefosina é a única opção por via oral no tratamento da leishmaniose e não se sabe o mecanismo de ação dessa droga, mas acredita-se que ela seja capaz de inibir as enzimas associadas à membrana plasmática, além de inibir a biossíntese de fosfatidilcolina. E os efeitos adversos são simplesmente náuseas e vômitos. Bom, aqui a gente vai começar a falar da farmacologia dos antihelmínticos. Então, para começar, falando dos helmintos, né? Eles são vermes multicelulares que parasitam os seres humanos e que são capazes de infectar fígado, sangue, intestino, entre outros tecidos. E a contaminação se dá por meio de ingestão de água ou alimentos contaminados ou por ovos ou por larvas. E aí, aqui nesse slide, a gente colocou as helmintíases mais comuns no Brasil, entre elas as muito conhecidas, né? Ascaris lumbricoides, Necator, Strongyloides e entre outras. Aqui, continuando o mesmo raciocínio do slide anterior, a gente correlaciona essas principais helmintíases com a localização intestinal mais comum desse parasito. Falando das manifestações clínicas das infecções parasitárias, na maioria dos casos, né, falta especificidade na sintomatologia para a gente conseguir fazer um diagnóstico clínico do agente etiológico. Entretanto, algumas helmintíases têm alguns sinais e sintomas que, assim, longe de serem patognomônicos, mas sugerem alguma determinada etiologia. Então, aqui a gente lembra da conhecida, né, síndrome de Loeffler, que é causada pelo ciclo pulmonar do Ascaris, Necator, Strongyloides e Ancilóstomo, e é caracterizado por tosse produtiva, sibilância, dispneia, febre, eosinofilia, infiltrado parenquimatoso grosseiro e esparso à radiografia de tórax. Além disso, falando da enterobiose, sempre lembrar do prurido anal, da tricuríase, do tenesmo e até muitas vezes, como complicação, o prolapso retal. E aqui também a neurocisticercose, que aparece com uma clínica bem diferente das demais parasitoses intestinais. Bom, para compreender o mecanismo de ação da farmacologia dos antihelmínticos, a gente tem que entender um pouquinho da fisiologia deles. E por isso, a gente fala da atividade neuromuscular, que no que tange os helmintos, a camada subcuticular do músculo longitudinal ela é inibida por neurotransmissores GABAérgicos e estimulada pelos transmissores colinérgicos. E, além disso, os neurônios motores desses parasitos também não são mielinizados, o que torna eles bem mais susceptíveis a neurotoxinas quando comparado aos neurônios motores dos seres humanos. Então, de uma maneira geral, a gente pode falar que as drogas antihelmínticas vão atuar ou fazendo um bloqueio não despolarizante, onde tem um aumento dos estímulos inibitórios, ou um bloqueio despolarizante, que estimula a tônica excitatória. Agora aqui a gente entra na farmacologia dos antihelmínticos propriamente dita. E dentro dessas drogas, a gente divide elas em grupos. E o primeiro grupo que a gente vai comentar são aqueles que inibem a atividade neuromuscular. Aqui os representantes desse grupo são a ivermectina, piperazina e palmoato de pirantel. A bibliografia, ela foca principalmente na ivermectina. Então, é o foco desse trabalho também. Então, a ivermectina é uma lactona macrocíclica semissintética que tem um amplo espectro e que ela pega tanto os helmintos quanto artrópodes também.
O seu mecanismo de ação ainda não é muito bem estabelecido, mas acredita-se que envolva potencialização e ou ativação direta de canais de cloreto, regulados por glutamato nas membranas plasmáticas dos nematodos. E, além disso, ela ainda atua afetando a transmissão inibitória do GABA e potencializando sua liberação nas terminações pré-sinápticas e ativando os receptores, e, por consequência, né, também potencializando sua ligação ao receptor. Essas alterações causadas pela droga culminam uma hiperpolarização e, por consequência, um bloqueio da transmissão neuromuscular e paralisia do verme. Aqui, continuando a falar da ivermectina, é importante esclarecer que esse medicamento não interfere com os receptores GABA dos vertebrados, porque eles possuem uma afinidade pela ivermectina 100 vezes menor. Então, como está aí no slide, 100 vezes maior a afinidade pelos receptores dos invertebrados. Além disso, é importantíssimo de ser lembrado que nos seres humanos, os receptores GABA se localizam em quase toda a sua totalidade no sistema nervoso central. E essa droga não consegue ultrapassar a barreira hematocefálica. Quando essa barreira está inflamada, ela se torna mais permeável e leva a uma maior toxicidade da ivermectina. Os principais efeitos adversos dessa droga são relacionados à chamada reação do tipo Mazotti, que são respostas inflamatórias e ou alérgicas às microfilárias que estão morrendo. Então, a gente pode citar cefaleia, tontura, fraqueza, exantema, prurido, edema, dor abdominal, hipotensão e febre. Em relação aos mecanismos de resistência, eles ainda também não são claros, mas supõe-se que existe algum envolvimento da glicoproteína P. A associação do fármaco com o verapamil parece reverter esse mecanismo de resistência, já que o verapamil bloqueia canais da glicoproteína P. Além disso, o verapamil também aumenta a eficácia da ivermectina. Aqui, o próximo grupo de drogas são aqueles que inibem a polimerização da tubulina, por se ligarem à beta-tubulina. E aqui a gente encontra o albendazol, mebendazol e tiabendazol. Sendo importante deixar claro aqui também que eles são seletivos. Então, eles funcionam a partir dessa inibição da polimerização da tubulina, impedindo a motilidade e replicação do DNA. Por consequência, ele gera alterações degenerativas em células tegumentares e intestinais dos helmintos. E, por fim, então, vai ocorrer a paralisia dos vermes e, em seguida, a morte deles. Em relação aos efeitos adversos, a gente pode citar náuseas significativas, vômitos, anorexia em doses terapêuticas do tiabendazol. Os outros dois medicamentos do grupo são melhores tolerados, sendo importante destacar a melhor biodisponibilidade oral do albendazol em relação ao resto do grupo. Não se encaixando em nenhum dos dois grupos anteriores, a gente ainda tem que falar do praziquantel. O mecanismo de ação dele ainda é desconhecido, mas supõe-se que esse fármaco aumenta a permeabilidade da membrana do parasita ao cálcio, o que resulta em contração e paralisia do verme. Seu uso está indicado para o tratamento, por exemplo, da tênia, mas ele é um medicamento de escolha no tratamento da esquistossomose. Em relação aos efeitos adversos, os que têm relevância são a náusea, cefaleia e o desconforto abdominal. Não se encaixando também em nenhum dos grupos anteriores, a dietilcarbamazina, também, de novo, aqui tem um mecanismo de ação que ainda é desconhecido, mas existem hipóteses que envolvem a estimulação de mecanismos imunes inatos, inibição da polimerização de microtúbulos e inibição do mecanismo do ácido araquidônico. Essa medicação ela é tolerável em doses baixas e tem como principais efeitos adversos a anorexia, cefaleia e náuseas. E aqui a gente pode citar também aquela mesma reação que a gente citou anteriormente, as reações do tipo Mazotti. Ainda assim, é muito importante lembrar que a eliminação da droga é renal. Então, em doentes renais crônicos, né, ela deve ser feita com cautela e com ajuste da dose, se necessário. Ele é um derivado da piperazina e ele está indicado principalmente no tratamento da filariose linfática. Aqui o próximo grupo são os agentes antibacterianos. Eles são bem menos utilizados, mas também aparecem na propedêutica das helmintíases. Então, um exemplo importante da gente citar aqui é a doxiciclina, que também é usada no tratamento desses parasitos. E para concluir, a gente tem que falar que o desenvolvimento dos fármacos antiparasitários está sempre diretamente ligado ao estudo das diferenças fisiometabólicas entre o hospedeiro e o parasito.
buscando esses possíveis mecanismos de atuação para as drogas. Com o avanço da tecnologia, dos estudos, é bem provável que cada vez mais surjam fármacos mais seletivos e eficazes. Em relação à resistência, é sempre importante lembrar da malária e leishmaniose, então sempre lembrar de um uso criterioso desses fármacos. E é imprescindível comentar também que o investimento financeiro e incentivo nas pesquisas científicas para essas doenças é bem baixo, então dificulta ainda mais o avanço.